A história que a gente vai desvendar hoje é daquelas, cheia de segredos de família, testes de caráter e, no fim, uma grande redenção. É o teste dos irmãos. Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Uau! Com essa frase, um segredo guardado por 20 anos finalmente vem à tona. E é aqui, nesse exato momento, que uma história de família inteira vira de cabeça para baixo. Então, o que temos aqui? É a história de um segredo de família, daqueles bem sombrios, sabe? Mas não é só isso, não. Envolve também uma série de testes super calculados e uma escolha final quase impossível que estava prestes a mudar o destino de todo mundo. Bom, para a gente entender o que está rolando, a gente precisa ir lá atrás, na raiz de tudo. Estamos falando de uma ferida de família, sabe? Uma daquelas que nunca fechou direito. Imagina a cena. 20 anos depois de traírem o próprio irmão, um grupo de homens viaja para o Egito atrás de comida. A fome é o que leva eles até lá, mas o que realmente pesa, o que assombra cada passo que eles dão, é a culpa de um crime antigo. E a cabeça deles, como é que estava? As análises sobre essa história chamam isso de consciência culpada. É tipo um estado constante de medo, de desconfiança. Qualquer coisinha que dava errado, qualquer imprevisto, eles já pensavam, pronto, é castigo divino pelo que a gente fez. E essa culpa muda o jeito como eles enxergam tudo. Para ter uma ideia, eles são convidados para a casa do governador. E qual é a reação? Alívio? Que nada. É pânico total. Eles pensam na hora, é uma armadilha. Ele quer atacar a gente, quer escravizar a gente. O medo, entende? Não vinha da situação em si, vinha de dentro deles. E é justamente essa culpa que deixa eles assim, no ponto para o que estava prestes a acontecer. Um teste super bem planejado e orquestrado pelo próprio governador. E aí vem a grande virada, a grande ironia da história toda. Adivinha quem é o governador? José, o irmão que eles traíram. Ele olha para eles e reconhece na hora. Já eles nem desconfiam. E o que ele faz? Vingança? Não. Ele bola uma série de testes porque ele só quer saber uma coisa. Será que essa gente mudou de verdade? O plano do José é genial, dividido em duas partes. Primeira parte, testar a inveja. Ele promove um banquete e dá para o irmão mais novo, o Benjamim, 5 vezes mais comida do que para todo mundo. A ideia era ver se aquele favoritismo ia acender o mesmo ciúme do passado. E a segunda parte? Testar a lealdade. Aí ele vai e esconde a taça de prata dele na mala do Benjamim. Uma armação perfeita. E claro, a armadilha funciona. O texto original descreve que, quando abrem o último saco e acham a taça, o coração deles desfalece. É um choque absurdo. Eles são arrastados de volta para a presença do governador e agora o caçula é o ladrão da história. Ali era um momento da verdade, o ponto de ruptura. E no meio daquela crise toda, um dos irmãos toma a frente. E o que ele faz muda completamente o jogo. É o apelo de Judá, um apelo de sacrifício. E aqui a gente vê uma transformação que é de cair o queixo. Pensa só, 20 anos antes, foi o próprio Judá que deu a ideia de vender José como escravo. Agora ele se oferece para virar escravo no lugar do irmão mais novo. A mudança é radical. Ele faz um discurso ali super comovente e revela o medo dele de verdade. Não é virar escravo que o apavora, é a ideia de quebrar o coração do pai de novo. A pergunta que ele faz, nossa, é pura angústia e mostra o quanto ele se transformou. E esse gesto, essa atitude do Judá, era exatamente a prova que o José estava esperando. As análises da história chamam isso de uma transformação radical. A mudança era de verdade. Fim de teste. Acabou. Pronto. Teste concluído. Toda aquela tensão que foi se acumulando explode. E o que vem a seguir? Olha, ninguém ali podia imaginar. O José não aguenta mais. Ele não consegue mais segurar. E ele revela quem ele é. 2 palavras, só isso. Eu sou José. Imagina o peso disso ecoando naquela sala. O espanto, o medo, deve ter sido paralisante. Mas aí, em vez de acusar, de jogar tudo na cara deles, a primeira coisa que o José fala é para acalmar. Ele na hora já muda a perspectiva de tudo, sabe? Tira o foco da maldade deles e coloca num plano maior. É isso. Nada de vingança. O que ele oferece é consolo. Ele mostra para eles um novo jeito de olhar para a própria história. Um jeito onde até a atitude terrível deles foi usada por Deus para um bem maior. Então, tá. O que a gente aprende com tudo isso?
Acho que dá para resumir em 3 pontos-chave: perdão, providência e restauração. Vamos falar de perdão. As análises dessa passagem são muito interessantes. Elas dizem que perdão não é um sentimento, é uma ação. É sobre cancelar a dívida, é deixar o outro livre e, com isso, ficar livre também. Ou seja, é uma libertação para os dois lados. Essa história, na prática, nos dá quase um passo a passo para a restauração. Primeiro, reconhecer a culpa. Segundo, mostrar que a mudança é para valer. Terceiro, ser capaz de olhar para trás e ver um propósito maior em tudo. E, por fim, o grande final, o ato de perdoar, de zerar a conta de uma vez por todas. E no fim, fica aquela pergunta poderosa, né? Um passado doloroso, ele pode ser redimido por um propósito maior? Essa história parece nos dar uma resposta bem clara sobre isso.